Olá, telespectadores. O nosso programa abordará mudanças climáticas. É um tema que está realmente incomodando a muita gente, está preocupando muitas autoridades. Nós estamos em Paris com um evento que já acabou, mas que trata da questão das mudanças climáticas e do aquecimento global. E aí, para refrescar a memória dos telespectadores de Joinville, da TV a cabo, uma palestra que eu apresentei em 2000, no ano de 2000, no Sociesc. Uma palestra com transparências que eu, como membro da ONU, Global 500 da ONU, eu recebi do presidente da United Nations Environmental Program para ser apresentado no Brasil. E aí, então, eu estou convidando vocês para participar dessa apresentação, que será realizada em 2 programas. Esse programa de hoje, com 2 blocos, e o programa da semana que vem, também com 2 blocos. Vamos ver, então, o que eu apresento para vocês sobre a minha palestra do Sociesc, no ano de 2000. O programa Ecologia apresenta uma palestra proferida no ano de 2000, intitulado Fórum Climático Brasileiro, e que foi realizado na Semana Tecnológica do Sociesc e que aconteceu entre os dias 21 a 25 de novembro daquele ano, na Escola Técnica Tupi. Töpfer foi ministro do Meio Ambiente do governo Helmut Kohl, na Alemanha. Tópicos proferidos por Klaus Töpfer na abertura da Conferência de The Hague, em Haia, iniciada no dia 13 de 11 de 2000. Klaus Töpfer, executivo diretor da United Nations Environment Program, se manifestou com as seguintes palavras: as evidências acumuladas nas informações que temos sobre as mudanças globais do clima exigem que comuniquemos tais fatos para a comunidade policial do ambiente e público em geral com toda a urgência. Isso foi em 2000, quando ele fez esse pronunciamento. Os gráficos que serão apresentados foram baseados em relatórios do Intergovernmental Panel on Climate Change, criado pela ONU e pelo PNUMA. Informação: o planeta Terra levou milhões de anos para esfriar, se transformar, retirando quase todo o carbono da atmosfera, até que a temperatura média global chegasse aos 21 graus centígrados. O carbono foi armazenado nas profundezas da Terra, na forma de carvão, petróleo e metano, no permafrost. Só então urge a espécie humana. Com a industrialização, o carvão e o petróleo começaram a voltar para a atmosfera. A atmosfera começou a esquentar, o aquecimento está derretendo as calotas polares e liberando gases altamente destruidores, como é o caso do metano. Os planetas e suas atmosferas. Nós temos um cenário de 3 planetas para fazer a comparação do carbono existente em suas atmosferas. O primeiro planeta, então, é o planeta de Marte, que está congelado. A temperatura média de Marte é de menos 50 graus. Então, todo o carbono está congelado no solo do planeta. Vênus tem também a mesma massa da Terra, porém uma atmosfera mais seca, composta de 96% de CO2. A temperatura da superfície de Vênus é de mais 400 graus centígrados. Um gelado e outro muito quente. Agora vamos ver a situação da Terra. A atmosfera da Terra é de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Dióxido de carbono soma somente de 0,03
a 0,04%. Vapor de água varia nos montantes de 0 a 2%. Dióxido de carbono e alguns outros gases menores presentes na atmosfera absorvem alguma radiação térmica emitida pela superfície terrestre e espelham radiações frias a níveis muito altos para o espaço. Então a Terra é o planeta equilibrado. A atmosfera. Como já falamos, 78% da atmosfera é constituído por nitrogênio, 21% por oxigênio, 0,1% com outros gases, incluindo o CO2, que vai de 0,02% a 0,04%. De 0 a 2% é representado pelo vapor de água. Esses são conhecidos como gases do efeito estufa. Formam o cobertor que não deixa a radiação térmica ir toda para o espaço. Sem esses gases, a temperatura da Terra ficaria em torno de menos 20 graus. Os climas em Marte e Vênus são muito estáveis e altamente previsíveis. O clima da Terra é instável e não previsível quando comparado com Marte e Vênus. Aqui nós temos dois quadros onde nós comparamos o CO2 concentrado em ppmv, partes por milhão por volume, e a temperatura, as mudanças da temperatura, considerando graus centígrados. Isso é um cenário em 400 mil anos. Então vocês podem ver as curvas de queda das concentrações de carbono e as altas concentrações de carbono. E essas curvas, elas compatibilizam, elas emparelham com a temperatura em graus centígrados também da atmosfera. Então, quanto maior a concentração, maior a temperatura. E, então, vocês vejam só nesse período de 400 mil anos que essa variação ela se comportou em ciclos. Nós estamos entrando num ciclo de aquecimento global. Concentrações de CO2, os picos. Quanto maior o CO2 na atmosfera, maior a temperatura da atmosfera. Olha, mais um pico aqui para a temperatura, comparando com o pico de concentração de gás carbônico na atmosfera. Impactos humanos sem controle. As emissões de CO2 na Espanha, por exemplo, em 2002. Essas emissões de CO2 têm aumentado 30% na Espanha no ano de 2000, superando em 2 vezes o limite de emissões que a União Europeia impôs para o ano de 2008, segundo revela o informe da ONG Amigos de la Tierra. Fernando Henrique Cardoso disse quando da criação do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas em Brasília, no dia 8 de novembro de 2000. O tema da mudança do clima, com todos os riscos que te apresenta, é fascinante pela maneira como nos obriga a uma nova compreensão das relações entre o individual e o coletivo, o local e o global, o particular e o universal. As consequências começarão a aparecer, talvez ainda na nossa geração, ou mais intensamente na geração dos nossos filhos e netos. Portanto, já estamos vivendo isso. E elas podem ser de tal monta que, na dúvida, a única atitude sensata é se antecipar a elas. Poluição do ar equivocadamente vira produto lucrativo. Conferência de Haia debate a redução das emissões de gases e movimenta a venda de cotas de carbono. Então, a poluição virou um negócio. Assustadoras previsões de aumento da temperatura global e do nível do mar colocam em jogo a preservação das florestas tropicais. Estranha modalidade de negócios que começou
a tomar forma no mercado de emissões de carbono, que poderá movimentar até 25 bilhões anuais. Essas eram as expectativas para o ano 2000. Depois disso, aumentou em muito a comercialização dos créditos de carbono. A Terra tem um controle natural do sistema de temperatura. Certos gases são críticos para esse sistema e são conhecidos como gases do efeito estufa. Aqui é um quadro que é sistemático. Ele é um quadro que mostra graficamente o ingresso de raios solares na atmosfera terrestre, o reflexo que esses raios têm quando se abatem sobre o mar, sobre o solo e sobre os minimizadores de impacto, como são as nuvens, por exemplo. Então, à medida que os raios entram na atmosfera, eles voltam para o espaço. Todavia, a camada protetora de gases, com concentrações normais de CO2, impedem que a Terra congele. Então, o efeito estufa é benéfico até um determinado ponto. Então, esse é o efeito que existe para a retenção do calor do Sol na atmosfera terrestre. Então, nós temos um ingresso bruto de irradiação solar de 346 megawatts por metro quadrado. Saída para o cosmos da energia solar é de 103 watts. Entrada líquida de irradiação solar é de 240 watts por metro quadrado, que mantém essa temperatura média da atmosfera sem danos maiores. Os principais gases do efeito estufa. Aqui tem uma unidade para um horizonte de 100 anos, que representa 1. Então, a vida média na atmosfera em anos. Então, essa é a coluna que dá a vida média na atmosfera desses gases. Gases refrigerantes e de expansão. São os gases CFC, que vão nas geladeiras, nos refrigeradores, nas câmaras frigoríficas, e o CFC, que são gases refrigerantes e de expansão. Eles são altamente impactantes e criam um efeito estufa violento. Combustíveis fósseis, vou agora mostrar para vocês alguns dados que geraram alguns índices e medidas. A curva de Mauna Loa. Ele mede as concentrações de CO2 na atmosfera, têm sido mensuradas numa altitude de 4.000 metros, no pico da montanha Mauna Loa, no Havaí, desde 1958. Então é um referencial para o CO2. Então, em 1959, nesse gráfico aí, a gente vê que as concentrações de pp, parte por milhão de volume de CO2 na atmosfera, em 59 estava em torno de 315 ppmv. Já em 1998, esse nível tinha se elevado para 365 ppmv. Todavia, nós estamos em 2015 e essa curva continua subindo violentamente, sem controle. Esse gráfico, então, em 39 anos, ele mostra, entre os anos 59 e 98, de que houve um aumento de 55 ppmv em 39 anos somente. E para o ano 2015, qual seria essa elevação da atmosfera? Os dados mais recentes
do comitê que examina as alterações climáticas e a alteração do CO2 na atmosfera, já mediu índices que passaram dos 440 ppmv, partes por milhão de volume. É assustador essa elevação diante do impacto que o CO2 e outros gases causam na atmosfera, que continuam aumentando no planeta. As concentrações globais atmosféricas de CO2. Em 1870, nós estávamos com 285 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Em 1960 já estávamos com 320. No ano 2000 já estávamos com 370. E essa curva continuou subindo e chegou no ano de 2015 a 440 partes por milhões. Então isso é assustador, porque com essa alteração do CO2 na atmosfera, a temperatura da atmosfera vai aumentando. A temperatura da Terra também vai. Então, está aqui as setas dos mínimos e máximos para esse período de 1870 até 2000. Então, em 130 anos, tivemos um aumento de 100 partes por milhão na concentração de CO2 na atmosfera. Encerrando assim essa primeira parte do programa, dessa minha palestra do Sociesc, eu convido vocês para o segundo bloco desse programa, continuando no mesmo tema. Ando nesse segundo bloco com o tema mudanças climáticas, vamos apresentar para vocês mais algumas transparências da United Nations Environmental Programas, preparados especialmente para os moradores do planeta Terra. Vamos comentar sobre as tendências climáticas já observadas. As tendências nas médias globais da temperatura da superfície terrestre. De uma maneira geral, a temperatura da superfície da Terra tem aumentado aproximadamente 0,3 a 0,6 graus centígrados desde o final do século XIX e aproximadamente entre 2 a 3 graus centígrados nos últimos 40 anos. E esse aumento, esse acréscimo está ocorrendo de uma maneira muito mais rápida nesses anos seguintes ao ano 2000. Tendência de crescimento da temperatura média da superfície terrestre. Agora nós estamos fazendo uma comparação entre os anos de 1860 até o ano 2000, quando apresentamos essa palestra. De 1960 a 2000, ou seja, 40 anos, as temperaturas elas passaram de 15,08 graus centígrados para 15,68 graus centígrados. Assim, em 40 anos nós tivemos um aumento significativo. Mudanças nas precipitações, tendências sobre o solo dos anos de 1900 até 1994. Precipitações pluviométricas têm crescido nas latitudes mais altas do hemisfério norte, especialmente durante as estações frias. Eram observações até o ano 2000. Hoje, 2015, nós temos observações mais drásticas, mais concretas, de que em determinadas regiões chove mais e outras regiões chovem menos. Grandes períodos de seca, como nós estamos verificando no Nordeste principalmente. Diminuição nas precipitações ocorre nas estepes depois dos anos de 1960, nos subtrópicos e trópicos da África à Indonésia. Mudanças nas precipitações
Tendências sobre o solo observadas entre 1900 até 1994. Aqui nós temos uma pontuação com cores, pontos vermelhos, amarelos, laranja, roxos, roxo escuro, azul. E são precipitações que decrescem em algumas regiões do planeta e outras precipitações que crescem. Então é um quadro bastante completo que mostra a geografia da chuva. A elevação do nível do mar nos últimos 100 anos, o nível dos oceanos subiu em média de 10 a 25 centímetros. Então aqui esses dois quadros mostram a evolução do acréscimo do nível do mar e os cenários pesquisados, calculados em 3 possibilidades. São 3 cenários aqui de aumento do mar entre o ano de 2000 e no ano de 2100. Então, nessa centena de anos, os cenários foram projetados desta forma aqui: um baixo, um médio e um de alta elevação do nível do mar. Impactos nas mudanças potenciais do clima. Então nós temos mudança com impactos na saúde. Na saúde nós temos o aumento da temperatura da atmosfera, do solo, com o crescimento e o reaparecimento de doenças através de vectores, como é o caso da malária e da dengue. Na agricultura, os agronegócios poderão ser abalados, como esse ano estão sendo abalados, pelo excesso de chuva nos estados do sul do Brasil, em outras regiões, como na Flórida, e em alguns estados americanos, onde a seca está arrasando com as safras. Florestas, elas estão, através do aumento da temperatura, que chega a 40 graus, 42, 44 graus, elas entram em combustão instantânea. E verificamos grandes incêndios na Europa, Portugal, Espanha, grandes incêndios nos Estados Unidos e na Austrália. Os recursos hídricos, eles estão desaparecendo sumariamente em questão de meses, ou a alta temperatura da atmosfera suga e o clima e a atmosfera muito seca. Nós verificamos esse ano novamente no Brasil, que no Brasil Central o índice de umidade chegou a 10%. A atmosfera chupa a água dos rios, secando esses rios. Ela tira a água, inclusive, do solo. Então, é um problema seríssimo com o aumento da temperatura da atmosfera. Áreas costeiras também são abaladas pelos níveis e acréscimos do mar. A água invade de determinadas áreas. E espécies e áreas naturais. Elas estão sendo alteradas, muitas espécies estão desaparecendo por falta de água, por falta de alimentos, excesso de calor, excesso de chuva. A vegetação está morrendo em umas áreas, está crescendo em outras. Então são modificações e impactos para os quais o terráqueo, terá que se adaptar para sobreviver. Encerro, portanto, mais um programa Ecologia em Ação, convidando vocês para o segundo programa desta série que trata das mudanças climáticas. Até a próxima semana.